dois perigos quando ele se despede ali dos anciãos de Éfeso. Um, que entrariam homens que não poupariam o rebanho, e outro, que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas ou coisas perversas, para trair discípulos após si. Então eram duas formas do inimigo tentar destruir o testemunho. Um, através de pessoas de fora, outro, através de pessoas de dentro. E é o que nós vemos acontecer aqui, até nos capítulos anteriores, no capítulo 13, nós vemos os judeus, versículo Atos 13, 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. E mais adiante, no versículo 48, os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Mas no versículo 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Aí no capítulo 14, nós vemos que eles pregam na sinagoga, no versículo 1, e creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos, provavelmente gregos que frequentavam a sinagoga, talvez prosélitos ou pessoas interessadas no judaísmo. Mas outra vez, versículo 5, e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, e aí Paulo e Silas fogem. Paulo e os outros fogem. Mais adiante, eles são encontrados agora com pagãos, com gentios, sem nenhum contato com o judaísmo. Eles são gentios pagãos que adoram deuses pagãos, Júpiter, Júpiter, Mercúrio, né, que dão até nome para os dois. E mais uma vez esses agora perseguem, são incitados também a perseguirem os apóstolos. Versículo 19: sobrevieram também os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. E assim foi, sempre o ataque vindo de fora. Mas aqui nós vamos ver agora o ataque vindo de dentro nesse capítulo. Eles passam então, nós vimos no capítulo anterior, no versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Quer dizer, eles estão voltando a Antioquia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então eles voltam, relatam tudo o que aconteceu na viagem, de como muitas pessoas foram salvas, muitos se converteram, como Deus confirmou essas conversões com sinais e milagres, como no capítulo 14, versículo 3: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual o Senhor dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e milagres. Sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios era a confirmação do próprio Senhor de que aquilo era uma obra dele. Não era obra de homens, não era obra de religiosos, mas era obra dele, do próprio Senhor, fazendo por intermédio dos apóstolos. Mas agora, quando eles estão lá em Antioquia, surgem, no capítulo 15, versículo 1, alguns que tinham descido da Judéia. Ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aqui eles agem sabiamente, não resolvendo a questão em Antioquia, porque era uma situação muito delicada. O problema tinha vindo da Judéia, tinha vindo de Jerusalém, tinha vindo da região de Jerusalém, da Judéia.
se eles resolvessem isso em Antioquia, vamos fazer assim, vamos resolver que aqui não se faz circuncisão e pronto. Aí teria causado a primeira divisão no testemunho ali. Mas ao invés disso, sabiamente, eles vão na origem do problema. De onde saiu isso? Saiu da Judéia. Saiu de judeus que eram, se não me engano, eles eram convertidos, os fariseus, né? No capítulo 15, versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora descobriram de onde veio. É preciso ir na origem da coisa. Onde está o problema? De onde veio o erro, né? E eles fazem isso. Não tinha surgido em Antioquia o erro. Não tinha nem talvez sido aqueles que estavam em Antioquia os principais a instigarem isso, mas estava lá na origem. Eles vão lá conversar com os apóstolos para resolver esse problema na origem. Deus havia prometido no Antigo Testamento que os gentios seriam salvos. Isso já tinha sido prometido. Os judeus odiavam isso. Tanto é que quando Tiago se levanta agora para decidir essa questão, ele deixa muito claro que isso vai se cumprir, porque é um propósito de Deus. No capítulo 15, versículo 15, versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, quem está dizendo isso é Tiago, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, ou o resto das gentes, busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Eu não sei como é que, se alguma outra tradução diz diferente aí, fala gentios também no versículo 17, todos os gentios? Todos os gentios também, ou tem algumas que falam todas as gentes, né? Ele tá citando uma profecia do Antigo Testamento. Obviamente, essa profecia que ele está citando não fala da igreja, porque ela está falando do tempo futuro, do tempo em que será restaurado o tabernáculo de Davi, do tempo do milênio, isso. Ele está dizendo isso com uma confirmação de que é de Deus que os gentios sejam salvos, que era um propósito de Deus isso. Mas é diferente... Todas as nações, né? Acho que foi na tradução do Darby. Todas as nações, para que todas as nações... o versículo 17, né? Para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre os quais o meu nome é invocado. Então essa todas as nações, que seria a tradução mais correta aqui, está se referindo a Marcos... Bom, podemos abrir lá? É o final de Marcos. É Marcos ou Mateus que ele fala, ide por todo mundo? É Mateus? 16, Marcos 16. Marcos 16? 5. 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas é Mateus, acho que é o versículo que eles devem ir a todas as nações, né? Mateus 28, 19. Isso, exato. É Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo é chave para a gente entender as dispensações, ou o modo como Deus está tratando agora.
essa ordem foi dada aos apóstolos ainda na condição de judeus, de remanescente de judeus antes da igreja. Eles deviam ir pregar ou ensinar todas as nações. Nós não fazemos isso. Nós cristãos não ensinamos todas as nações. A diferença, hoje nós pregamos o evangelho para pessoas. E os judeus ou gentios, e os que creem, então, são salvos e acrescentados à igreja. Mas depois que a igreja for embora, o tratamento será com nações. Tanto é que quando Cristo vem para reinar, ele vai julgar as nações. É o juízo das nações que acontece anteriormente ao milênio. Então essa ordem dada aos apóstolos aqui é uma ordem, vamos dizer assim, que se não tivesse a igreja, ela seria cumprida logo em seguida. Mas como entrou a igreja no meio, ela está suspensa até que o Senhor volte para tratar com as nações. Por isso que não é, e aí é uma confusão muito grande na cristandade hoje, não é o papel da igreja ou dos cristãos ensinar nações, ou pregar nações. Por quê? Porque quando os judeus fizerem isso, o remanescente fizer isso depois, eles vão ensinar essas nações a andarem, a guardarem as coisas que o Senhor tem mandado. No versículo 20. Por quê? Porque o reino vai ser estabelecido na terra. Hoje, muitos cristãos, por misturar as coisas, eles estão querendo que as nações se convertam, se transformem em cristãs. É muito comum a gente ver nos Estados Unidos isso, né? Lá tem um fervor muito grande, assim, de colocar leis cristãs, ou de lutar contra o governo, quando o governo tira lá o crucifixo da sala de aula, ou qualquer coisa assim, né? Porque é aquela ideia de que a nação tem que ser cristã, mas nações não são cristãs. Pessoas hoje são cristãs. Pessoas são salvas, nações não são salvas. Mas dentro da cristandade como um todo, principalmente entre batistas e presbiterianos, existe a noção de que nós temos que preparar o mundo para Cristo voltar. Então, quando surge na internet essas alardes, né, os muçulmanos estão aumentando na Europa, os muçulmanos estão aumentando no mundo, e daí que eles estão aumentando no mundo? Deixa aumentar, não tem o que fazer. Vai brigar com eles, vai impedir que eles conquistem nações? Eles vão conquistar as nações. Não é papel hoje do cristão impedir isso, mas pregar o evangelho para as pessoas se converterem, para serem tiradas das gentes ou das nações, tiradas do mundo, né, para Cristo. Então é importante entender essa distinção que existe aqui em Atos 15, para saber que o que Tiago está fazendo é apenas confirmar o propósito de Deus de salvar os gentios, e não dizer que isso estava acontecendo efetivamente aqui. Pedro, sim, vai dizer que está acontecendo. Quando ele vai contar do caso de Cornélio, né? E como Deus realmente tomou animais impuros naquele lençol e mostrou para Pedro que aquilo que Deus purifica, o Pedro não poderia considerar mais impuro. E ele coloca aqui os gentios em pé de igualdade com os judeus na hora de receber o evangelho. Então, nessa hora de receber o evangelho, não tem judeu nem gentil. Apesar de todos os privilégios que os judeus tiveram de receber os oráculos de Deus, Deus iria salvar um e outro por graça. Não pelo conhecimento que eles tinham, pelo oráculo, pelos cerimoniais, né, como a instituição da circuncisão, essas coisas, não. Tanto é que Pedro fala no versículo 8, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, dando a eles, gentios, o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Para um judeu escutar isso, era terrível, ainda mais para um fariseu, mesmo convertido, né? Que Deus não fazia diferença. E Pedro não começa primeiro com os judeus, fala assim, ele não fez diferença alguma entre nós e eles. Não, ele põe os gentios primeiro agora. Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações.
Então essa é uma situação que foi crítica no princípio da igreja, porque até aqui eles estavam sendo atacados de fora, de repente eles estão sendo atacados de dentro, o inimigo mudou a sua estratégia, os próprios irmãos ali estavam se levantando, querendo impor a lei para ser salvo, querendo impor rituais para serem salvos, e Pedro faz muito bem aqui em esclarecer isso, até que eles vão chegar a bom termo aí dessa reunião em Jerusalém. Deixa eu voltar lá em Mateus 28, só um detalhe naquele versículo. Mateus 28, começa o versículo 19, aí não está correto. Mateus, versículo 19. Aí lê-se assim, né? Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O certo seria ler assim, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles, os discípulos, a observar todas as coisas e etc. Porque, só para confirmar, para ver o detalhe, né, que não se ensina nações, e primeiro batiza-se para depois ensinar. E não nações, batiza discípulos. Então é ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. E depois ensinando a guardar todas as coisas. No capítulo 15, nosso capítulo de Atos, nós vemos que eram duas classes de judeus que vieram ali. Os primeiros diziam que tinham que guardar a lei para se salvar, circuncisão e tudo mais para se salvar. Então esse é um erro grande, né, do ensino. E o outro era o versículo 5. Em outras palavras, era guardar a lei para se manter salvo. A lei não vai salvar, mas depois de salvo, agora você tem que guardar a lei para você se manter salvo. Então esse é o risco grande que faz parte, né, do homem, ele colocar regras para se salvar, e quando não, tem que colocar as regras para se manter salvo. Então as duas coisas estão erradas, né? Salvação é graça, e a manutenção, né, o sustento da salvação também é por graça. É o Senhor que mantém isso. Nós já falamos, Pedro foi bem instruído, nós vemos lá em Atos 10, foi-lhe bem dito, bem falado, bem mostrado, não é? Para que quando ele teve aquela visão, e quando ele diz que ele não iria comer, Deus fala para ele: come, porque não tornes tu impuro aquilo que Deus purificou. Então esse homem, ele foi bem treinado, e ninguém mais do que ele, que tinha visto o Espírito Santo cair sobre toda aquela plateia na casa do centurião Cornélio, esse homem que viu, a quem Deus havia escolhido, era o único que estava lá, que não estava no meio do bolo, porque havia grande contenda, entre eles, como fala no versículo 7. E Pedro estava sabendo onde ele estava pisando, sem dúvida nenhuma, porque ele foi bem ensinado, e viu com os próprios olhos, e ouviu, tudo que Deus havia dito. Então esse homem se levantou e pôs fim àquela contenda, porque ele tinha visto e ouvido,
E aconteceu com ele. Porque Deus ergueu a esse homem, Pedro, como já havia prometido, né? Daria as chaves do reino dos céus, e para que ele se levantasse. Ele não podia ficar calado, né? Diante de tal situação. Em Atos tem várias coisas que são cruciais, coisas muito importantes. Então nós vemos o Espírito Santo vindo habitar, a formação da igreja, ver outras passagens, Ananias e Safira, ver Filipe, Estevão, ver os samaritanos, várias coisas. E agora também, os irmãos de passagem mencionaram também esse capítulo 15, e está abordando uma coisa que é abrangente, fundamental, e ao mesmo tempo revelando assim a maneira, talvez, na palavra de Deus, o comportamento que houve entre duas assembleias, por assim dizer. Eles estavam em Antioquia, os irmãos, esses que defendiam a circuncisão, vão e sobem, descem e falam a eles lá em Antioquia, esses vindos como o irmão mencionou, da Judéia, Jerusalém. E Paulo e Barnabé, Paulo principalmente, não podia permitir, porque estava contrário ao evangelho que Paulo pregava. Eu acho que tem alguns detalhes em Gálatas. Vamos ler capítulo 2, porque ali ele fala outras coisas também. Porque enquanto em Atos capítulo 15 fala assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, são dados detalhes agora em Gálatas. Por exemplo, dentre eles havia Tito. Gálatas 2, versículo 1, fala para passar 14 anos, depois passaram 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tito tinha ido, não fala lá. E uma outra coisa que não fala é que Paulo está dizendo assim, no versículo 2, e subi por uma revelação. Então havia resolveu-se na Assembleia, em Antioquia, mas ao mesmo tempo, Paulo teve uma revelação e sobe, agora dirigido pelo Espírito Santo. Ele sobe e lhes expus, está no versículo 2, lhes expus o evangelho que pregam entre os gentios. Então Paulo estava dizendo aquilo que ele estava pregando no meio dos gentios, e esses que foram esses chamados de falsos irmãos em Gálatas 2:4, eles tinham se entremetido também secretamente, entraram para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, e esse evangelho que Paulo estava pregando. E essas duas questões, os irmãos já mencionaram, poderia haver uma divisão aí. Mas aí, segurando aí em Gálatas 2, é interessante ver, assim, a impressão que dá que Deus sempre lhe permite certas coisas na Assembleia, de tempos em tempos, para provar os que são, não sei se eu posso dizer assim, para provar, para revelar os sinceros ou os aprovados, como até a heresia, muitas vezes. Vamos ler Cantares capítulo 4, último versículo do capítulo 4, conectando com isso que está acontecendo ali.
coisas que estão sendo reveladas nesse capítulo 15, e Gálatas 2 também, são coisas que nós não saberíamos se não tivessem sido reveladas de uma maneira tão clara, expostas bem claramente. E é interessante porque quando há um problema na Assembleia, algo que está oculto, parece que essas situações servem para revelar mesmo aquilo que está acontecendo ali, e Deus permite. Mas capítulo 4, versículo 16 de Cantares, fala assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem ou fluam os seus aromas. Estava querendo relacionar isso, porque nesse capítulo 15, voltando lá para Atos 15, nesse capítulo 15 de Atos, eles começam, primeiro, que quando Paulo chega lá, Paulo e Barnabé, eles são recebidos, no versículo 4 de Atos 15, ele fala assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos alegremente. Eles foram bem-vindos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram o quê? Olha, foram os irmãos lá e falaram isso. Eu acho muito interessante esse princípio. Ele não fala isso. Ele não chega diante de toda a igreja e começa a falar dos problemas lá. O que ele fala? Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, versículo 4. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Isso é o que Paulo chega ali e fala diante de todos eles. Porque certas coisas não podem ser colocadas, ou aqui nós estamos vendo o princípio, para toda a Assembleia. Então o que acontece? É levantado de novo o problema, e no versículo 6, o que vai acontecer como princípio de novo? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Ele não fala de toda a igreja ali. Esse assunto é trazido, e Paulo expõe, por isso que eu mencionei até Atos 2, Gálatas 2, porque fala no Gálatas 2, versículo 2, que eu pedi para segurar por causa dessa palavra aqui. Versículo 2 fala: e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente, ou separadamente de outros, privadamente, essa talvez seja a melhor palavra, separadamente, aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos, que tinham se entremetido secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais, como é que Paulo podia... Ele fala assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Esse é o ponto. Cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Esse é o ponto, talvez, do capítulo 15. Importante também. E agora, Paulo não fala isso. Versículo 6 de Atos 15. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Daí, quando eles escrevem a carta, por intermédio dos irmãos apóstolos, versículo 23, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos, dentre os gentios, saúdem. Quando eles vão falar, eu estava pensando naquele versículo que fala assim: e a igreja, perdão, obrigado, era esse mesmo que eu estava procurando. Então pareceu bem outra situação agora.
Agora ele vai falar: pareceu bem aos apóstolos, 22, e anciãos, com toda a igreja, agora sim a igreja está aí, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. O tema é um pouco longo, só para resumir. No versículo versículo 31, olha que interessante. Agora aqui eles já estão entregaram a carta. Versículo 31. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. 33. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Olha que coisa interessante. Havia algo entre duas assembleias, como o irmão mencionou. Isso aí poderia haver uma separação. E o que aconteceu? Todas essas circunstâncias, a assembleia foi exercitada, os assuntos foram colocados de uma maneira como deveriam ser postas, foi resolvido, e o final disso, voltaram em paz, dirigidos pelo Espírito Santo. Esse versículo 34, na versão do Darby também não tem. Silas parece ter ficado ali, porque no versículo 40, Paulo escolhe a Silas, mas no versículo 34 não tem no Darby, ele põe 33 e já vai para o 35. Encontros nos menores manuscritos, segundo o Darby. Mas o ponto é esse. Então começa com o assunto, há uma contenda, eles conversam e muitas coisas vêm à tona, mas o final é paz. Então por isso, às vezes, eu mencionei esse versículo em Cantares 4:16, por causa disso. O vento, muitas vezes, na Assembleia, ele serve para isso aí, sabe? Depois vem o aroma das flores lá de Cantares, e às vezes é isso. O resultado disso, de Atos 15, algo que estava sendo tão perigoso, qual é o final? Voltaram em paz. E nós vemos, claro, esses ensinamentos de como agir, como a Assembleia se comportar. Hoje, claro, não existem apóstolos, os irmãos têm exaustivamente nos ensinado e relembrado sobre isso. Não existem apóstolos e nem anciãos instituídos, mas a Assembleia reconhecem aqueles que cuidam. E eles têm essa responsabilidade de cuidar desses assuntos que muitas vezes são difíceis. E se outros ouvissem, poderiam ser desanimados. Falar, mas espera aí, isso é cristão? Palavras mais duras, palavras mais fortes. Não estou dizendo que não estou endossando, não é isso. Mas a realidade é essa que há. Então nós vemos aqui esses princípios demasiadamente importantes, além o início e o final voltam em paz. Então o Senhor, Ele sempre permite os exercícios nas assembleias, também para que esse aroma suba agradável, esse aroma das flores também.